Eu vou contar uma história impressionante para vocês de um cara que ficou em coma durante 39 anos. Uma pequena cirurgia em seu joelho, que deveria deixar ele de molho só por alguns meses, acabou se tornando uma tragédia. Ele ficou em estado vegetativo por quase 40 anos e faleceu agora aos 73. Quem é esse cara? Eu vou contar para você essa história. Antes disso, eu lancei uma música nova no meu canal alternativo. Quem me acompanha sabe que eu canto de vez em quando e hoje eu lancei uma música lá abordando um tema muito importante. Então eu vou deixar o link do clipe oficial do meu outro canal aí na descrição. Se você quiser conferir essa música minha, o link tá aí na descrição, você vai depois desse vídeo. Bom, vamos falar sobre ele. Quem é Jean Pierre? Ele nasceu em Dakar, que fica no Senegal, em 1948 e se mudou para a França aos 10 anos de idade. E ali começou sua carreira de futebol profissional no Nimes, que é um time muito popular na França na década de 70. Antes disso, ele estava endurecido no mundo do futebol fora da liga, fazendo malabarismos entre um emprego e o outro, trabalhava num lugar e trabalhava também numa indústria de borracha, até que alguns caçadores de talento decidiram que valia a pena apostar no rapaz, porque realmente ele era muito bom de bola. Dentro de algumas temporadas, Adams era um titular regular no Guardi, que é um time local lá, ajudando o seu time, inclusive, a lutar pelo título da liga. Então, entre os anos de 1972 a 1973, o Crocodiles terminou em segundo lugar na primeira divisão e chegou às semifinais da Copa França, no que foi uma era de ouro para o clube, inclusive com a belíssima atuação de Pierre. Ele também foi batizado com o nome de The Black Rock, ou A Rocha Negra, e foi convocado pela primeira vez na França em 1972 e foi vendido ao OGC Nice antes da temporada de 73 a 74. Um meio-campo bastante alto, que chamava bastante atenção, né? Passaria 4 anos nesse time e jogaria 144 jogos. Durante sua carreira, Adams iria somar 22 internacionalizações pelo Les Bleus. Eu não sei se é assim que se pronuncia, é o nome francês de um time lá. Ele foi regularmente par com uma lenda francesa do futebol, o Marius Trésor, entre 72 e 76. Ficou como uma espécie de Bebeto e Romário da seleção brasileira de 94, como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, enfim, da seleção de 2002, enfim. Foi mais ou menos assim essa parceria. Na época, o técnico romeno da França, Stefan Kovacs, apelidou a parceria de Guarda Negra, depois de uma exibição impressionante, eliminando uma forte seleção polonesa. A dupla era de arrasar, meus amigos. No entanto, apesar de suas proezas defensivas, esta equipe francesa não foi tão boa no ataque, segundo o que temos aí no registro histórico. Foi um período de desencanto para a seleção nacional, que não conseguiu se classificar para o Campeonato Europeu do ano de 76. Naquele mesmo ano, foi a última partida de Adams pelo país, em um amistoso contra a Dinamarca. Tem imagens desse jogo aí no YouTube, é só você pesquisar em francês que você encontra. Aos 29 anos, Adams assinou o seu último grande contrato no futebol com o queridíssimo Paris Saint-Germain. Em 2 anos na capital francesa, ele apareceu 42 vezes, marcando gols, etc. E acabou cimentando seu nome como um dos jogadores mais importantes da primeira década de existência do clube. A sua habilidade foi elogiada por companheiros de equipes internacionais, enfim, incluindo o icônico meia-campista Henri Michel. Inclusive, Mitchell descreveu Adams como uma força da natureza, muito forte, cheia de boa vontade e determinação para que os torcedores sentissem a força e o poder do futebol jogado com amor. Depois de uma breve passagem pelo Mulhouse da segunda divisão, ele encerrou sua carreira no time amador chamado FC Chalon aos 33 anos, jogando como atacante, jogando inclusive com o atacante polonês Józef Klose, que é o pai da lenda alemã Miroslav. Após uma lesão por uma ruptura de ligamento, Adams acabou se internando em um hospital no ano de 1982. E é aí que começa o problema. Ele foi agendado para uma cirurgia de rotina e deveria sair logo do hospital poucos dias depois. No entanto,
Tudo deu tragicamente errado quando um anestesista cometeu um grave erro que quase custou a vida dele, né? E aí a operação, que era para ser uma coisa simples, acabou se tornando, enfim, um problemaço. O atleta, que era saudável, sofreu broncoespasmo, que deixou seu cérebro sem oxigênio, meus amigos. A sua esposa, Bernadette, ela falou em entrevista à CNN sobre essa época, de que seu marido iria apenas fazer uma cirurgia no joelho e que ia ficar tudo bem. Mas, segundo ela, a anestesista que estava cuidando de 8 pacientes, um após o outro, né, acabou meio que se atrapalhando e deve ter trocado a dosagem que ia dar em um paciente e acabou dando nele. Segundo ela, Jean-Pierre foi supervisionado por um estagiário de enfermaria também, que repetia inclusive 1 ano e que mais tarde admitiu no tribunal que não estava à altura da tarefa que lhe foi confiada. E como foi uma operação vital, que o hospital naquela época estava em greve, etc., estava faltando médicos, e essa pessoa que estava cuidando de outros pacientes errou na dose, enfim, e que alguém deveria ter ligado para avisar que ia odiar a operação, o júri acabou condenando essas pessoas envolvidas e responsabilizando essas pessoas pelo estado de saúde de Pierre. Na década de 90, um tribunal determinou que o anestesista, né, tanto o anestesista quanto a anestesista, é uma médica, se eu não me engano, tanto a anestesista quanto o estagiário que estava trabalhando na enfermaria recebessem penas pesadas e também pagassem uma multa muito alta. Bernadette e seus 2 filhos, Laurent e Frederic, mantiveram a vigília ao lado da cama de Adams, né, até o momento da sua morte. Embora Jean-Pierre não conseguisse se comunicar e expressar suas emoções, segundo o relato da esposa, ele ainda conseguia respirar, sentir, comer, tossir e sem ajuda de equipamentos médicos. E, enfim, eles acreditavam, a família acreditava tanto na esperança, na recuperação dele, que decidiram nunca desligar os aparelhos. Sua situação fez com que muitos questionassem se ele deveria ter sido mantido num estado vegetativo por 39 anos. Enfim, a sugestão em relação ao sofrimento do marido de Bernadette era algo que levantava inclusive muitos debates dentro da França. A mulher dele é completamente contra a eutanásia e se recusou completamente de desistir do seu marido, né, até os últimos momentos. Mas sua postura não era aquela com a qual muitos talvez concordassem. Muitas pessoas acham que foi completamente desnecessário deixar o cara 40 anos no estado vegetativo. Mas, se você tem um parente, se você tem alguém que ama, eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha errado o que a família de Jean-Pierre fez? Deixou ele em um estado vegetativo na esperança dele se recuperar? Ou você acha que já na década de 80 eles deveriam ter desligado os aparelhos, deixado ele... Qual é a sua opinião acerca disso, tá? A minha esposa, que estava me contando essa história de Jean-Pierre, muito interessante, ela estava lendo e falou: amor, você tem que fazer um vídeo sobre isso aqui, esse caso é interessantíssimo. E a minha esposa falou para mim: olha, eu jamais desistiria de você. Eu faria a mesma coisa, você ia ficar lá em estado vegetativo, eu ia trocar sua fralda, eu ia limpar você, ia dar banho em você, mas eu não permitiria que desligassem os aparelhos. Mas essa é a opinião dela e a minha ideia é bem parecida com a dela, tá? Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. É realmente uma história impressionante, tá? Lembrando que o link do videoclipe que eu lancei hoje no outro canal tá aí na descrição. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sino. Um grande abraço. Tchau, tchau.